Olá pessoal, sou o Nicolás do Grupo Laranja. Estaremos aí apresentando para vocês a biografia e os aspectos gerais da teoria de Karl Marx no Capital, respeitando aí a história do pensamento econômico do Hunt, capítulo 9. A ideia é passar para vocês o que o Karl Marx foi como pensador econômico e filósofo, sem influenciar ninguém a nada, e sendo o mais imparcial possível. Espero que vocês curtam aí e desfrutem. Bom, agora eu vou falar sobre os aspectos gerais da vida de Karl Marx, que foi um filósofo e um revolucionário alemão que nasceu em Trevlis, na Prússia, em 1818. Estudou Direito na Faculdade de Bonn e se transferiu para a Faculdade de Berlim para fazer filosofia. Foi lá que se alinhou com os hegelianos de esquerda, grupo identificado com Hegel, que buscava analisar as questões sociais. Após a universidade, doutorou-se em filosofia em 1841 na Universidade de Jena. Em 1842, começou a escrever para o jornal Gazeta Rhenana, onde reconheceu Engels. Um ano mais tarde, Marx se casa com Jenny von Westphalen, a filha de um barão, e se muda para Paris, onde funda a revista Anais Franco-Alemãs e publica artigos de Engels. Depois de Paris, Marx morou em Bruxelas. Na capital da Bélgica, o economista intensificou os contatos com operários e participou de organizações clandestinas. Em 1848, Marx e Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista, o primeiro esboço da teoria revolucionária que, anos mais tarde, seria denominada marxista. Karl Marx morreu no dia 14 de março de 1883. Foi então que Engels reuniu toda a documentação deixada por Marx para atualizar o Capital. Embora praticamente ignorado pelos estudiosos acadêmicos de sua época, Karl Marx é um dos pensadores que mais influenciaram a história. O conjunto de suas ideias sociais, econômicas e políticas transformou as nações e criou blocos hegemônicos. Muitas de suas previsões ruíram com o tempo, mas o pensamento de Marx exerceu enorme influência sobre sua história. Para entender as teorias e obras de Karl Marx é necessário compreender o contexto por qual ele viveu. Ele criou sua obra durante uma boa parte do século XIX, que ocorreu paralelamente à consolidação da Revolução Industrial. No espaço econômico, o liberalismo burguês propôs um Estado que abandonasse a economia, a lei da oferta e demanda, e focando especificamente em garantir a propriedade privada. A difusão das ideias progressistas francesas na Alemanha do Sul, pós-revolução de 1830 na França, provocou como reação na corte alemã o aumento da censura e da dureza do regime policial. Como consequência desses acontecimentos, a contestação contra o conservadorismo político se proliferou através do âmbito intelectual. Mesmo com a situação econômica e social entre os países sendo muito desigual, houve um aumento geral da industrialização que acabou gerando a Revolução Industrial, que teve grande impacto principalmente na Inglaterra. A Revolução Industrial na Inglaterra foi onde se concretizaram os planos teóricos e práticos das análises de Karl Marx e Engels sobre o capitalismo. Com a pobreza da classe assalariada, a exploração colonial e a impossibilidade das conquistas sociais, Marx se convenceu de que os trabalhadores deveriam gerar seus próprios meios de luta e acabou se questionando sobre o sistema político-econômico. Em 1843, em Paris, Marx conheceu os seguidores de Saint-Simon, as ideias de Fourier e as posições de Owen. Marx se considerou um hegeliano de esquerda durante certo tempo, mas rompeu com o grupo e efetuou uma revisão bastante crítica dos conceitos de Hegel, após tomar contato com as concepções de Ludwig Feuerbach. Marx também tinha críticas em torno do sistema de trocas e uma crítica ao capital. A crítica em volta do sistema de trocas era a falta de cuidado dos economistas burgueses na diferenciação do capitalismo sobre outros modos de produção. Segundo Marx, só as diferenças entre suas necessidades e sua produção geraria a troca. Com isso, o aparecimento da harmonia era inevitável para a conclusão da troca. Já a crítica ao capital era em base de que o capital era um equivalente universal da troca de mercadorias, servindo como base para a compra e venda de produtos, causando um fetichismo, em outras palavras, uma ilusão específica da mercadoria. Também vim aqui comentar sobre as mercadorias, seus valores de uso e seus valores de troca.
Marx estava interessado em explicar a natureza da relação social entre capitalistas e trabalhadores, ou seja, relação entre salários e lucros. Quando se considerava apenas a esfera de troca, essa relação parecia apenas o resultado da troca de mercadorias. Além disso, as mercadorias possuíam duas características essenciais. Uma delas era as qualidades físicas particulares, ou seja, o que as tornava única, que agregava um valor de uso. E em segundo, o depósito material do valor de troca, ou seja, a relação entre a quantidade dessa mercadoria que se poderia conseguir em troca de uma certa quantidade de outras mercadorias. O valor de troca era expresso em termos do preço monetário de uma mercadoria, ou seja, era expresso em termos de quantidade da mercadoria dinheiro que se poderia obter em troca de uma unidade da mercadoria em questão. Os valores de troca pressupunham que todas as mercadorias produzidas pelo trabalho humano possuíam valor de uso, mas segundo Marx, o valor de uso não poderia ser a base do valor de troca. Olá, meu nome é Eduardo. Eu vou falar agora sobre a natureza social da produção de mercadorias. Eu vou falar primeiro sobre produto e mercadorias, sobre as diferenças entre eles, e depois explicar sobre o que é falado no slide. Começando com a diferença, o produto ele é o que o produtor produz para a própria subsistência, o que ele produz para o próprio consumo. Já a mercadoria é o que foi produzido para ser destinado ao mercado. Tendo isso em vista, basicamente o que é falado no slide é sobre os produtores que antes produziam para a própria subsistência e passaram a produzir mercadorias que seriam enviadas para o mercado, e com os lucros resultantes, com as riquezas vindas dessas mercadorias, eles passavam a comprar de outros capitalistas o que precisavam para se sustentar. Agora, falando sobre a sociedade produtora de mercadorias, eram necessários para que uma sociedade fosse considerada como tal três pré-requisitos históricos. Em primeiro lugar, era um grande grau de especialização, onde cada produtor produzisse apenas um tipo de mercadoria. Em segundo lugar, era necessária a separação do valor de uso do valor de troca, ou seja, o produtor só poderia se relacionar com a própria mercadoria através do valor de troca, e os valores de uso apenas com as mercadorias de outros produtores. E, em terceiro lugar, uma sociedade produtora de mercadorias precisa de um mercado bem amplo, com grande variedade, bem desenvolvido e com uma moeda centralizada que mediasse todas as trocas. Agora, falando sobre sistemas de circulação, eu vou falar dois tipos: a circulação simples de mercadoria e a circulação capitalista. Na circulação simples é utilizado o sistema MDM, que significa transformar a mercadoria em dinheiro e o dinheiro novamente em mercadoria. Ou seja, você vende para comprar mais. Já na circulação capitalista é utilizado o sistema DMD, que significa dinheiro, mercadoria e dinheiro, onde você compra a mercadoria e a vende por um valor maior, e nesse segundo caso da circulação capitalista, o dinheiro que circula vai estar sendo chamado de capital. Para quem não sabe, o capital ele é um bem econômico que pode ser usado na produção de outros bens ou outros serviços. Mais-valia, troca e a esfera da circulação. Para o Marx, buscar uma quantidade cada vez maior da mais-valia é o foco principal, é o que vai impulsionar todo o sistema capitalista. É isso que o capitalista está sempre buscando para conseguir cada vez mais lucros. E para o Marx, a questão central de tudo isso era estabelecer se a característica essencial do capitalismo e que originava a mais-valia podia estar situada dentro dessa esfera de circulação. E por característica essencial do capitalismo, ele está se referindo aos lucros, porque o lucro é sempre o foco principal. Ele é o resultado da mais-valia, é o que se consegue com isso. Então, o principal objetivo de Marx era estabelecer essa questão. Agora eu vou ler o trecho de um texto e depois vou explicar o assunto como um todo. E por mais que se tente, o fato permanece inalterado. Se forem trocas equivalentes, não haverá mais valia alguma, e se forem trocas de mercadorias que não sejam equivalentes, ainda não haverá mais valia. A circulação ou a troca de mercadorias não gera valor algum. Basicamente, o que ele está querendo dizer é que você trocar a sua mercadoria por outra mercadoria não vai estar te rendendo um valor, vai estar te rendendo outra mercadoria. O valor em si seria você receber pela sua mercadoria o dinheiro, a moeda equivalente ao valor daquilo, e não outro bem material, outra mercadoria. Com tudo isso, o Marx ele concluiu que a característica essencial do capitalismo que dava origem à mais-valia, ele não estava situado na esfera de circulação, como foi dito recentemente, ele estava tentando estabelecer isso, mas
Ele chegou a essa conclusão de que não estava nessa esfera de circulação e voltou a sua atenção para a esfera da produção, porque é lá onde está realmente o valor, o que realmente é o que gera mais valia, não é a circulação do produto, e sim a sua forma de produção. Força de trabalho e a definição de capitalismo. Vou começar falando um pouco sobre a força de trabalho, que era a capacidade de trabalhar ou o trabalho potencial. Quando a força de trabalho era vendida como mercadoria, seu valor de uso era simplesmente a execução do trabalho, ou seja, a concretização do trabalho potencial. Quando o trabalho era executado, era incorporada a mercadoria, dando-lhe assim valor. Portanto, a única fonte possível de mais-valia era a diferença entre o valor da força de trabalho como mercadoria ou trabalho potencial e o valor da mercadoria produzida, que era incorporada ao trabalho concretizado, ou o valor de uso consumido da força de trabalho. Partindo agora para uma definição de capitalismo. Segundo Marx, o capitalismo existia quando, em uma sociedade que produzia mercadorias, cuja uma pequena classe de pessoas, os capitalistas, tinham monopolizado os meios de produção, e na qual a grande maioria dos produtores diretos, os operários, não podiam produzir independentemente por não terem eles qualquer meio de produção. Marx também explicou o valor da força de trabalho, com seu pensamento de 4 horas de trabalho diárias, considerando-se, por exemplo, as quantidades anuais de mercadorias necessárias para um trabalhador e sua família poderia calcular a quantidade de trabalho incorporada a essas mercadorias, dividindo-se esse total por 365. Se poderia determinar o valor de trabalho incorporado aos meios de subsistência de uma família durante um dia, essa quantidade de trabalho era o valor da força de trabalho de um dia. Assim, se os vários trabalhadores que estivessem produzindo alimentos, roupas e moradia para os trabalhadores gastassem coletivamente uma média de 4 horas para produzir as mercadorias necessárias para manter a família de um operário durante um dia, o valor de uso da força de trabalho de uma pessoa em um dia seria de 4 horas. Marx também não deixou de explicar a relação entre a propriedade privada, capital e o capitalismo. O capital aparece cada vez mais como uma força social cujo agente é o capitalista. Essa força social não se relaciona mais em qualquer relação possível com a força que pode ser criada pelo trabalho de um indivíduo isolado. Torna-se uma força alienada, independente que se opõe à sociedade, como um objeto. Objeto esse que é a fonte de poder do capitalista. A base legal do capital era a lei da propriedade privada, tal como existia no modo de produção capitalista. O capital e as leis da propriedade privada tinham se tornado o mecanismo no modo de produção capitalista, através do qual uma classe dominante expropriava o excedente econômico criado pela classe operária. Observando todos esses pontos, Marx escreveu também sobre a alienação e a miséria crescente do proletariado. O fato de o trabalhador poder ou não vender sua força de trabalho escapava completamente ao seu controle. Ele dependia das condições frias e totalmente impessoais do mercado. O produto de seu trabalho também estava totalmente fora da vida do trabalhador, sendo propriedade do capitalista. Marx usou o termo alienação para descrever a condição dos homens nessa situação. Além disso, ele argumentava que a acumulação progressiva de capital agravava a alienação do operário. A contrapartida à lei da concentração crescente do capital era o que Marx chamava de lei da miséria crescente do proletariado. Boa noite a todos, é o Vitor novamente. Eu vim agradecer a cada um daqueles que prestaram atenção no nosso vídeo de 15 minutinhos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, estaremos respondendo no pós-vídeo. Muito obrigado a todos.